Então, pessoal, vamos agora para as fórmulas básicas também, tá? Vamos aprender quatro fórmulas, quatro funções, no caso. A função soma, a média, mínimo e máximo, tá? Entender em que momentos eu posso utilizar essas funções dentro do Excel. Então, para iniciar, nós vamos começar com a soma. A soma, ela permite que, em vez de eu fazer um cálculo de adição, onde eu tenho vários itens e eu tenho aqui fazer a soma um por um, que eu faça a soma tudo de uma vez só, tá? Então nós temos aqui uma pequena lista de compras. Imagine que você vai fazer uma compra no mercado, você vai comprar alguns itens. Então eu tenho 4 itens aqui, eu tenho o arroz, o feijão, o óleo e o macarrão. Eu tenho o preço da unidade e eu tenho a quantidade de itens que eu vou comprar de cada tipo, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o valor que vai dar, né, cada uma dessas compras. Então, começando aqui pelo arroz, o arroz está R$ 13,99, eu vou comprar 3 unidades. Então, igual, seleciono a célula do preço unitário e multiplico pela quantidade que eu vou comprar, tá? E aperto o Enter. 41,97. Mas eu quero deixar isso já em valor real, né? Já esteja aqui em moeda. Como é que eu faço? Eu clico, por exemplo, deixar aqui já no preço unitário e no valor aqui final. Estão vendo aqui dentro do formato de número? Você tem esse primeiro item que é o formato de número de contabilização, que tem um dinheirinho com umas moedinhas. Se eu clico nele, ele já vira em reais. Então é só dar um clique ali que já fica em moeda para mim, tá? Então, novamente, vou fazer isso em todos. Vou selecionar tudo, que eu quero que tudo fique em moeda. E já clico aqui. A mesma coisa com os valores que eu já tinha deixado ali, tá? Então vamos lá. Eu comprei 13 a 13,99, 3 pacotes, paguei R$ 41,97. Tá? O feijão, o pacote do feijão está R$ 6,35. Eu vou comprar 5 unidades. Igual, seleciono o valor, multiplicação e seleciono o segundo, tá? A quantidade. E pagarei R$ 31,75, tá? Então, o óleo está R$ 3,25, eu comprarei 6 unidades. Então, igual, seleciono o valor da unidade, multiplico pela a quantidade e Enter, 19,50. E o macarrão também comprarei 6 unidades, igual preço unidade multiplicado pela quantidade de itens, tá? Então pagarei R$ 7,74, tá? Então quero saber quanto que vai dar essa minha pequena compra, né? Viu que eu não comprei muita coisa, não está muito longe da realidade do mercado não, né? Eu quero saber quanto que eu gastei nessa compra, tá? Em vez de eu fazer isso, né? Este mais este, que vai dar lá o valor de R$ 100,96, eu posso fazer tudo de uma vez só. Como? Utilizando a função da soma. Igual, soma, escrevo mesmo, digito a palavra soma, abro parêntese, seleciono as células que eu quero somar, fecho parênteses e aperto a tecla Enter. Tá? Então a função soma, ela vai servir para que eu consiga fazer todos os cálculos de adição de uma maneira mais rápida, mais prática, né? Aqui eu tenho só 4 itens na minha lista. E se eu tivesse 20? E se eu tivesse 30? E se eu tivesse 40? Então facilita a nossa vida, né? Fazer esse cálculo, tá? Outra coisa importante, galera. Se eu vou utilizar a mesma fórmula para todos, também existe uma outra coisa que eu posso fazer, tá? Que é aqueles atalhos de conta. Então, por exemplo, eu fiz o primeiro só aqui de cima. Vou apagar os outros dois para vocês verem. Eu quero multiplicar o resto. Então, o que eu vou fazer? Eu posso somente... Fiz o primeiro, é o mesmo cálculo para todos,
seleciono a célula. Quando você clica na célula, verifiquem que fica um quadradinho pequenininho no canto inferior direito. Eu coloco o meu mouse, o direcional em cima dele, a seta que era um pouquinho mais grosso, vira um mais fininho. Aperto com o botão esquerdo, desço e solto. Ele vai fazer todos os outros cálculos para mim. Então, neste caso, eu consigo multiplicar tudo de uma vez só, somente com o mesmo cálculo para todos. Seleciono, seguro, puxo, ele faz o cálculo todo para mim. Tá? Então facilita. Então é importante a gente entender como é que faz do modo simplificado, passo a passo, mas também entender como é que faz para facilitar meu dia. Eu ganho tempo, né? Pensando em mercado de trabalho, essa ação já me faz ganhar alguns minutos aí, se eu puxar, já conseguir fazer os cálculos totais, tá? O segundo, né, nós vamos aprender agora, é o da média, tá? Da média tá aqui, eu tenho 4 bimestres e eu quero saber a média final deste aluno, tá? Então eu tenho aqui, no primeiro bimestre, esse cidadão tirou 7, foi bem, só que no segundo bimestre ele já caiu um pouco, ficou com a média 6. No quarto bimestre, ele ficou com a média 5. Chutou o balde no quarto bimestre e ficou com a média 4. Qual vai ser a média final? Qual vai ser a nota final deste aluno? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a função da média. Igual, escrevo a palavra média, abro parêntese, seleciono todas as notas daquele bimestre desse aluno, fecho parêntese e Enter. Então a média no final do ano deste aluno vai ser 5,5 e provavelmente esse aluno ficou de recuperação ou ficou retido, tá? Então eu utilizo quando? Quando eu vou fazer algum cálculo, eu preciso saber a média de alguma coisa. Eu quero saber a média do preço do arroz. Eu pego vários tipos de arroz, coloco os preços deles e eu quero saber qual o preço médio. Jogo tudo lá e calculo a média, tá? Então ela é bem simples de ser utilizada, a gente pode utilizar em vários momentos. É o mínimo, tá? Eu vou usar a mesma tabela que nós utilizamos na compra lá. Então tem alguns produtos, os valores. Eu quero saber qual é o produto mais barato. Aí você vai poder falar para mim, André, mas eu tô vendo o produto mais barato é o macarrão. É R$1,29, não preciso fazer o cálculo. Sim, esse aqui é uma tabela pequena. Agora imagine que é uma tabela que tem mais de 100 itens. Você vai ter que ficar olhando um por um para descobrir qual que é o menor. Não, você consegue fazer muito mais rápido utilizando essa fórmula. Porém, é uma coisa importante. Essa fórmula pode ser que mude a maneira de digitar ela dependendo da versão do seu Office. Tá? Então, eu vou utilizar na versão que eu estou utilizando aqui, eu tenho que escrever a palavra inteira. Mas talvez alguns estejam utilizando alguma versão que só escrever Max ou Min, né, M-I-N, já possibilita, já entende que é o que você está falando de mínimo ou máximo e já faz o cálculo, tá? Na versão que eu estou utilizando aqui, eu tenho que escrever por inteiro, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui, eu quero saber o menor preço. Eu vou escrever igual, mínimo, abro parêntese, seleciono todos os valores, fecho parêntese e Enter. Então ele já puxa para mim aqui R$1,29 é o menor preço que corresponde ao macarrão, tá? Então, mesma coisa aqui, eu quero saber qual que é o maior preço. Nessa tabela pequena é fácil de bater o olho, eu sei. Mas se fosse uma tabela maior, então igual, máximo, abro parêntese e seleciono todos os itens, parêntese, fecho. E ele vai puxar o valor do arroz, tá? Isso numa comparação de preço, onde você, sei lá, vai no mercado e vai fazer sua compra do mês, mas você quer saber aonde é mais barato. Você tem mais de 10 mercados para pesquisar o valor daquele item que você quer comprar. E você quer dinamizar isso, você coloca os valores lá e você consegue descobrir qual é o menor e decidir aonde você vai comprar determinado item, tá? Onde está mais
mais caro, onde está mais barato, qual o item que eu paguei mais, qual o item que eu paguei menos, e consegue definir então aonde você vai fazer sua compra do mês, por exemplo. Tá? Então essas são as 4 funções que nós aprendemos agora.